Isso aí, Aline. Compartilhem a live, avisa o pessoal que a gente está no ar. Vai ser uma baita live. Bom, vamos lá então. Boa noite a todos que estão aqui online acompanhando a nossa live. Hoje o Renalcast tem um prazerzaço de receber aqui o Dr. Yossif Ali Neri Júnior. Ele que é médico. Eu tive que pegar uma cola, doutor, para pegar o currículo do doutor, que é muito grande. Médico nefrologista, mestre em clínica médica pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP, MBA em Economia e Gestão de Saúde, CEPS Unifesp, diretor executivo do Grupo Lund de Nefrologia, presidente da FEOESP, presidente da Sintoesp e da ABCDT. Seja bem-vindo ao Renalcast, doutor Yossif. Arthur, é um prazer muito grande estar com você. Uma boa noite a todos que estão nos ouvindo e, evidentemente, falar sobre um assunto como esse, que é sobre os nossos pacientes, sobre a razão de ser da nossa atividade pessoal, profissional, é muito importante. Então, eu quero agradecer a você, agradecer a todos que estão nos vendo, nos ouvindo, porque realmente esse assunto é muito importante. Muito obrigado, Arthur. Muito obrigado. Eu que agradeço. Mas, doutor, vamos começar. Muitos pacientes têm dúvida e não conhecem o papel da ABCDT. Então, eu queria que o senhor pudesse explicar um pouquinho para a gente o que é a ABCDT e qual a importância dela estratégica no setor da diálise. Então, Arthur, a ABCDT realmente é uma entidade que não são todos que conhecem. Olha, eu vou dizer uma coisa para você que até é estranha, né? Mas nem os próprios nefrologistas conhecem o papel exatamente da ABCDT, que dirá os pacientes, que dirá a nossa população. E a ABCDT é uma entidade já que completou no ano passado 30 anos de existência. E qual que é o papel dela? O papel da ABCDT é defender, em última análise, os nossos pacientes. Por quê? Ao defender as clínicas, ao defender a sobrevivência das clínicas, a ABCDT está sempre conversando com os principais atores, as principais entidades que trabalham pelo setor. No nosso caso, por exemplo, que 85% dos nossos pacientes são usuários do SUS, o nosso maior interlocutor sempre deve ser o Ministério da Saúde, que ele que dita as normas para a gente trabalhar em paz com os nossos pacientes. Então, realmente, a ABCDT é uma entidade muito importante. Nós estamos lutando por ela para efetivamente lutar pelas clínicas, pelos serviços de diálise e lutar pelos pacientes. A única coisa que nós queremos dentro da ABCDT é que o tratamento do paciente renal crônico, a TRS, como é chamada, que é terapia renal substitutiva, que inclui a hemodiálise, inclui a diálise peritoneal, inclui até o transplante renal, ela seja o melhor possível aqui no Brasil. E hoje nós não temos conseguido muito diálogo com o Ministério da Saúde. Mas, evidentemente, temos uma questão aí que é dessa pandemia. Essa pandemia nos atrapalha muito, mas nós precisamos de cada vez mais sensibilidade dos nossos governantes, principalmente o Ministério da Saúde, nossos governadores em cada estado e, evidentemente, os prefeitos. Afinal de contas, muitos deles é que fazem o repasse para as clínicas de diálise. E aproveitando, né, lembrando que nós somos 140 mil pacientes no Brasil, e esse é um número que tende a crescer. E como o doutor percebe o cenário da diálise no Brasil ao longo dos últimos anos, quais são os principais desafios? Olha, Arthur, isso é uma pergunta muito importante, porque a diálise no Brasil, apesar de sofrer muito, a diálise tem um resultado altamente positivo. Nós fazemos uma diálise com um nível internacional a um preço que nós somos o menor preço da América Latina. Nós não estamos discutindo preço nos Estados Unidos, na Europa, em países mais ricos. Nós estamos discutindo com os nossos vizinhos, o Uruguai, a Argentina, o Chile, a Bolívia, o Paraguai. Nós temos um preço menor do que eles e, ainda assim, conseguimos fazer um preço adequado, um serviço adequado para os nossos pacientes. Mas eu queria enfocar aqui
focar aqui o seguinte, a diálise no Brasil ela tem um modelo que deveria ser replicado para toda a saúde. O Ministério da Saúde deveria pegar isso como exemplo. Por quê? A diálise é uma parceria público-privada perfeita. Afinal de contas, o governo, 85% dos pacientes são SUS e 90% das clínicas são privadas. Então, é um modelo de parceria público-privada perfeito para a gente replicar, aumentar a qualidade da saúde no Brasil e diminuir o seu custo, evidentemente. É um exemplo mundial, né? É uma pena que está sendo tão maltratada ultimamente. E, doutor, fala para mim, como nefrologista, o senhor falou da importância de um tratamento de qualidade, né, para a vida do paciente. É fundamental para que o paciente tenha uma qualidade de vida, né? E como é a situação dessas clínicas, principalmente essas do SUS, para garantir esse tratamento de qualidade? É difícil no atual cenário, né? Sem dúvida, porque nós estamos passando um momento muito difícil. Há mais de 4 anos que nós não temos nenhum tipo de recomposição no valor reembolsado pelo Ministério da Saúde. E mais do que isso, nós temos aumentado, nós temos visto que os custos têm aumentado exponencialmente, principalmente ultimamente, em relação ao dólar e agora aqui, principalmente no estado de São Paulo, com relação à tributação. Isso realmente é inaceitável, nós não vamos poder aguentar isso. Nós precisamos fazer com que essas autoridades se sensibilizem com essa situação que nós estamos vivendo, com a situação dos pacientes. O grande problema é o seguinte, não é levar a situação de empresas, nós temos que levar a situação de pessoas. Nós precisamos que os governantes tenham a empatia para saber que quando a ABCDT, quando uma clínica de doenças renais vai reivindicar alguma coisa, ela não está reivindicando nada para uma empresa. Ela não está reivindicando nada para vender mais um produto, ou mais isso, ou mais aquilo. Não, ela está vendendo saúde para os pacientes. Não, de fato, é uma verdade, né? E tem um detalhe interessante, né, doutor? Só 7% dos municípios no Brasil têm clínicas. Esse é outro detalhe muito importante, né? E como é a realidade desses pacientes que muitas vezes não têm clínica nos municípios deles? Então, antes, Arthur, essa pergunta também é muito interessante, porque por que só 7% dos municípios têm clínicas? E eu te digo, exatamente pela baixa remuneração que o SUS oferece. E aí você não consegue fazer clínica de diálise num município menor. Você precisa estar sempre no município maior para tratar muitos pacientes. Aí você consegue alguma coisa melhor. Então, realmente, se a gente tivesse uma situação diferente, existem ideias muito interessantes para que essa diálise, esse tratamento seja dado principalmente em municípios menores e tutelados por clínicas maiores sediadas nos grandes centros. Esse é um ponto que nós vamos conversar muito assim que a gente sair dessa pandemia. Mas a realidade dos pacientes, como você me falou, muitas vezes é perversa, porque muitas vezes o paciente precisa se deslocar muito para conseguir um tratamento. Nós vimos o exemplo daquela moça lá de Pernambuco, que ela tem medo A Gabi. A Gabriela, ela tem muito receio de ter que se ausentar da casa dela para fazer o tratamento. E isso é a realidade de muita gente mesmo, principalmente no Nordeste, mas existe mesmo aqui no estado de São Paulo. Nós temos regiões em que as pessoas viajam 100, 150, 200 quilômetros de ida e 200 quilômetros de volta para poder fazer um tratamento dialítico 3 vezes por semana. Às vezes a gente acha ruim de fazer uma viagem de 200 quilômetros para passar um final de semana com um parente, um final de semana com amigos, alguma coisa assim. Imagine um paciente para fazer diálise, precisa viajar isso 3 vezes por semana. Além do desgaste do processo da diálise, né? Tem o desgaste do trânsito, de ida e vinda. E, doutor, uma curiosidade, né? Por que a maioria das clínicas de diálise no Brasil são unidades privadas que atendem ao SUS? Olha, isso foi praticamente uma ocupação da iniciativa privada com relação
a omissão do poder público. Não é que nós quisemos fazer clínica de diálise e começamos a fazer e impedimos que o poder público fizesse. Há muitos anos, no início da BCDT, então estou falando aí há mais de 30 anos atrás, até existiam muitas mais unidades públicas. A diálise não era como é hoje, quer dizer, tinha poupa. Se hoje é 7%, na época, há 30 anos, nós não podemos citar nem 1% das cidades que tinham diálise. Mas o fato é que essa situação se deveu à omissão do poder público e à missão dos nefrologistas, que era levar o seu tratamento, levar a sua profissão, levar a sua missão de vida para os pacientes. Então, esse empreendedorismo do nefrologista é que levou a que 90% das clínicas hoje sejam privadas, ou seja, basicamente de nefrologistas. Ou seja, né, doutor? Se não fosse esse movimento dos nefrologistas, ia faltar clínica no Brasil, porque o sistema público não comportaria o tanto de paciente, né? Sem dúvida alguma. E aí é que vem o problema que nós temos que falar hoje, Arthur. É o seguinte, não é que ia faltar, hoje já está faltando. Já falta hoje. Já temos esse vazio assistencial. Quando você falou dos 7%, já significa um vazio assistencial. Significa o quê? Que o paciente precisa viajar 200 quilômetros. No Nordeste, nós temos exemplos de 300 quilômetros. E mais do que isso, nós temos exemplos de pacientes que se mudam porque é impossível fazer a locomoção na casa dele. Ou seja, aquele problema que ele está tendo naquele momento transforma a vida dele. Ele precisa mudar de cidade. Então, isso realmente é um vazio assistencial que nós só vamos resolver com criatividade e com mais atenção na diálise, do poder público para a diálise. Aliás, o doutor deu uma boa ideia, uma clínica grande, adotar uma clínica menor, isso é uma ideia muito interessante. Doutor, a gente sabe que desde o ano passado aí aconteceu um cenário que a gente nunca passou antes, que foi a pandemia, né? E está atingindo o Brasil com uma ferocidade assim, além do normal. Hoje nós somos o epicentro da pandemia. E nós sempre enfatizamos, né? A diálise não pode parar. As clínicas, os pacientes de diálise não podem fazer lockdown. E como tem sido para as clínicas dialisar diariamente e enfrentar o Covid-19? Olha, no início do ano passado, quando começou a pandemia, realmente nós tivemos aquele susto muito grande. Nós nos preparamos, nós começamos a atender os nossos pacientes fora ainda da unidade de diálise, montar as nossas tendas na entrada da unidade. Isso e nós conseguimos um bom resultado. Nós conseguimos com o Ministério da Saúde, foi um trabalho específico da BC, que fizesse o pagamento para o paciente que tivesse suspeito da Covid-19, que fizesse o seu uso do capilar único para evitar qualquer tipo de contaminação. E isso aí deu uma melhorada muito boa. Só que agora, como todos estão vendo, isso voltou com força total. E agora nunca foi tão alto o número de pacientes com Covid-19 dentro das nossas unidades. Isso é um risco muito grande. E nós temos alertado as autoridades exatamente porque nós precisamos, muito rapidamente, ser tratados como prioridade absoluta dentre os pacientes portadores de morbidade e comorbidade. Ou seja, nós precisamos vacinar os nossos pacientes. Evidentemente, a grande maioria do país já vacinou os seus colaboradores. Já é um passo. Mas, evidentemente, nós precisamos agora lutar pelo nosso objetivo final, que é a saúde do nosso paciente. Sem dúvida, né, doutor? E aproveitando o cenário da pandemia, né, a gente sabe que houve um aumento, assim, uma elevação dos custos absurda de EPIs, de material, de insumos, de equipamentos. Teve casos de equipamento subir mais de 200%. E como faz para manter o tratamento nesse cenário? E o mais importante, o valor que é repassado à diálise
o governo deu um upgrade, falou, vou pagar um pouco a mais, permanece congelado, permanece atrasando? Como é que está esse cenário do pagamento também? Então, essa situação do como fazer, nós temos que chegar, nós temos que reviver um pouquinho antes da pandemia. Nós já tivemos um problema muito sério antes da pandemia, que foi, por acaso, um problema que começou na China também, que foi a questão da heparina. A É heparina, verdade. ela subiu muito de preço antes da pandemia. E depois veio a pandemia, aproveitaram, o preço não diminuiu, em tese já acabou o problema da heparina. Qual foi o problema da heparina? O problema da heparina maior foi que teve uma peste suína, não sei se gripe ou outro vírus, que atacaram as criações de porcos na China. E a nossa insulina, a nossa heparina vem dessas criações, vem dos porcos. Então, isso aí, houve uma diminuição muito grande da oferta de heparina no mercado, houve um aumento de preço. Acontece que isso se regularizou e, pior do que isso, sobreveio a pandemia junto com essa situação. Aí ferrou tudo. Aí a consequência é que a heparina continua alta. Você falou dos EPIs. Só para lembrar bem, o que são os EPIs? EPIs são equipamentos de proteção individual. É tudo aquilo que as pessoas, os colaboradores, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os médicos, usam para lidar com o paciente. Ou seja, luvas, aventais, gorros, tudo isso que a gente usa para exatamente cuidar do paciente, para proteger o paciente e, evidentemente, nos proteger também de qualquer coisa. Isso aumentou demais durante a pandemia. A luva aumentou mais de 500%. Os aventais, os gorros, todo o tecido, as máscaras, que passou a ser de uso popular, né? Infelizmente, nem foi tão popular assim, porque se a gente tivesse usado máscaras na população como nós usamos dentro das nossas clínicas, com certeza a situação teria sido bem melhor, estaríamos em uma situação melhor no país. Mas, evidentemente, tudo isso vem apertando. E esse aperto, eu quero aqui dizer o seguinte, eu quero levantar um alerta para dizer, não é que nós vamos chegar num aperto. Nós estamos já com muitas clínicas do Brasil tendo prejuízos. Isso significa um alarme, uma luz vermelha acendendo, porque essa clínica que está tendo prejuízo, ela não vai conseguir sobreviver por muito tempo. E se ela não conseguir sobreviver por muito tempo, pacientes ficarão sem esse tratamento. E sem esse tratamento, os pacientes não poderão continuar a sua vida normal. Pelo contrário. Sem diálise, sem vida, né? E, doutor, está acontecendo uma coisa, né, nesse momento de pandemia, né? Muita gente desconhecia o que era diálise. E, por conta do Covid, muitos pacientes estão tendo problema de uma insuficiência renal. E aí, qual que é o impacto disso no funcionamento da diálise hoje no Brasil? Que teve esse acréscimo de pacientes. Então, esse acréscimo de pacientes, ele é visível. Nós temos, eu pessoalmente faço isso com a nossa equipe, atendemos pacientes, atendemos UTIs específicas de Covid. Então, não são serviços de diálise, não são pacientes que conhecem a diálise. São pacientes que contraem a Covid, vão para a UTI e dentro da UTI desenvolve a insuficiência renal aguda e precisa de diálise. É um contingente muito grande, aproximadamente 40% dos pacientes que vão para uma UTI por causa da Covid, com insuficiência respiratória, acabam também fazendo a insuficiência renal e precisando, de alguma maneira, da hemodiálise. Esses pacientes realmente inspiram um cuidado ainda maior. Por quê? Porque eles podem até sair daquela insuficiência, daquela fase aguda da insuficiência renal. O problema que nós não estamos vendo e não estamos alertando é o seguinte: o que vai acontecer com esse paciente aqui para frente? Nós corremos o risco, sim, de uma epidemia de insuficiência renal por quem pegou
a Covid-19 nos próximos anos. Por quê? O paciente não sai exatamente com o rim 100%. Ele sai com o rim com 90%, com 70%, às vezes até com 50%. O que dá uma vida, uma sobrevida para ele muito boa durante algum tempo. Mas ele vai precisar de um acompanhamento de um nefrologista, um registro no serviço de diálise, ou seja, a demanda pelo serviço deve crescer nos próximos anos por causa da pandemia. Ou seja, a gente já tem aí uma perspectiva de um impacto a longo prazo, mais um impacto na diálise, né? Seria médio e longo prazo, viu, Arthur? Porque, com certeza, já existe o impacto da insuficiência renal aguda hoje, porque todos os serviços de diálise, de uma maneira ou de outra, uns atendem mais, outros menos, mas pelo menos aquela UTI que é referência para ele internar pacientes, ele está cuidando. Com certeza isso já é um impacto importante, porque nessa UTI ele está tendo que fazer diálise de pacientes portadores da Covid-19. E esse impacto, com certeza, pode ser maior ainda dentro de um aumento da incidência de insuficiência renal crônica nos próximos anos por causa da pandemia da Covid-19. Uma outra campanha que a gente vê bastante na rede social, inclusive já vi bastante gente mandando aqui também, é sobre a vacinação para os pacientes e profissionais de clínicas de diálise. E qual esforço tem sido feito por parte assim, da BCDT para priorizar esses grupos? Olha, nós temos encaminhado via BCDT para o Ministério da Saúde, para secretarias estaduais. Nós temos encaminhado ofícios mostrando a nossa situação, mostrando que a morbidade, as morbidades e comorbidades de todos os pacientes nossos são muito importantes. E ele é um paciente que precisa de mais cuidado. Quer dizer, se ele pegar a Covid, ele pode ter problemas mais sérios, ele pode precisar rapidamente de uma UTI. E nós estamos vivendo hoje, Arthur, um momento muito difícil. Quer dizer, todas as nossas UTIs estão lotadas de Covid-19. Nós não temos um lugar do país que as UTIs estão com menos de 92%, 93%, 95%. Todos os estados, a gente vê na televisão, nos telejornais, fila de pacientes. É uma coisa inconcebível, porque o UTI não pode ter fila. O paciente precisou de UTI, ele tem que ter a vaga disponível, porque senão ele vai sofrer ainda mais com isso. E é exatamente isso, esse sofrimento que as famílias brasileiras estão passando hoje. Nós estamos vendo todos os dias também famílias dizendo que perderam um ente querido, um pai, uma mãe, uma avó, um tio, um filho, porque ficou esperando uma vaga de UTI. Inclusive, né, doutora, a SBN publicou o censo dela de 2020 e tem um dado bem alarmante, bem triste, né, que 1 a cada 4 renais em diálise, quando contrai Covid, infelizmente vai a óbito. Esse é mais um motivo para vacinar os pacientes renais. E, aliás, parabéns ao estado da Bahia, que começou a vacinação aos pacientes renais. E me parece que o estado do Piauí também. Sim, tivemos essa notícia, uma notícia muito boa. Queira Deus, seja exemplo para o Brasil todo, o Piauí, a Bahia, vacinando os nossos pacientes portadores de insuficiência renal crônica. Essa situação, essa estatística, é uma triste estatística, porque você falou de cada 4, um que vai para a UTI acaba tendo aí o seu óbito, atingindo o óbito. Realmente, isso é muito difícil. Você vê que a letalidade da Covid é muito maior na população portadora de insuficiência renal crônica do que na população em geral. Enquanto 2 a 3% da população em geral atinge o óbito, nós temos aí que 25% dos nossos pacientes, quando pegam Covid, tem esse problema. Então, realmente, nós precisamos cuidar muito claramente do nosso paciente renal crônico e, é claro, nós fazemos o nosso papel de lutar pelas vacinas, de lutar mas cada um tem que fazer o seu papel também, que é o distanciamento social. Evidentemente, o paciente portador de insuficiência renal,
ele não tem condições de fazer um distanciamento completo, porque ele pega a ambulância para ir para o serviço, ele é obrigado a isso. Então, eu quero pedir também para as prefeituras, que são as principais responsáveis, que cuidem desse transporte, para que esse transporte tenha um distanciamento mínimo aceitável, para que exponha cada vez menos o nosso paciente a essa pandemia de hoje que tanto está fazendo mal para o nosso país. E né, doutor, se já não bastasse a pandemia, todo esse cenário complicado para a diálise, o governo de São Paulo, por meio do seu governador João Dória, e ainda aumentou em 18% um ICMS que era isento, impactando a área da saúde e as clínicas de diálise diretamente. Doutor, explica para a gente, assim, de linhas gerais, o que está acontecendo em São Paulo com esse imposto, com o ICMS do nosso querido Dória. Olha, isso que está acontecendo é inaceitável. É uma insensibilidade absoluta. Então, nós podemos dizer, uma das respostas que nós tivemos do governo, a própria ABCDT, as próprias entidades aqui de São Paulo, que vão diretamente lutar, dizem exatamente isso. Quer dizer, esse impacto de 18% no preço do material de diálise, ele impacta em mais de 22%, 23% no seu custo final, porque o imposto é uma cadeia de imposto, ou seja, é 18% na fonte lá, mas ele passa por vários, por distribuidor e tudo, e chega para nós com 22%, 23% acima do preço. Olha, nós estamos falando de quem atende a saúde pública. Nós não estamos falando de quem atende alguém que quer fazer aquele procedimento. Ou não é uma escolha, né? Não é uma escolha do paciente fazer isso. Não é uma escolha nossa tratar aquele paciente. É uma necessidade. Quer dizer, se não houver esse tratamento, o paciente não consegue continuar vivo. Então, essa sensibilidade do governo realmente é muito... E pior, né? O governo fez algumas coisas. Por exemplo, o imposto, esse próprio ICMS do carro usado, ele foi de 1,8 para 3,6. O imposto do material para hemodiálise foi de 0 para 18. E o governador vem falar em fake news. Isso é um absurdo. Ele vem falar que não aumentou imposto, mais um absurdo. Afinal de contas, em 1999 foi celebrado esse convênio no Brasil todo. E no Brasil todo continua esse convênio. Só que São Paulo não está respeitando mais esse convênio, depois de 21 anos. E ainda falar que não é imposto. Isso realmente, num país sério, teria que levar esse governador a uma praça pública e fazer com que ele se explicasse. Mas, evidentemente, ele se esconde atrás aí de mídias sociais e dizem que nós estamos espalhando fake news. Realmente, não. A verdade vai aparecer e vai ser cobrado dele essa situação. E lembrando, doutor, que quem cobra ele, né, quem tenta cobrar ele, o caso pessoal meu aqui através do Renalcast também, ele bloqueia nas redes sociais. Ele não tem a hombridade de responder, ele prefere bloquear. Essa é a solução dele, fugir do debate. Você usou o termo exato, é falta de hombridade. Em outras palavras, é covardia. Covardia, é verdade. Um assunto tão importante como esse. Doutor, apesar de ser um aumento no estado de São Paulo, todos os estados, por consequência, todas as clínicas de diálise vão ser atingidas, né? Sem dúvida, Arthur, porque é o seguinte, mais de 90% desses insumos saem daqui de São Paulo, são fabricados aqui, e eles têm o seu ICMS cobrados na origem. Então, o Brasil todo já está sendo, eu não vou dizer vai ser, já está sendo, desde o mês de janeiro, impactado por esses custos. Então, essa situação é uma situação difícil. E, olha, imagine se nós sofremos uma situação inimaginável. Por exemplo, o governo não está sabendo
como direcionar os seus comentários, os seus argumentos. Existe um argumento de que esse momento de pandemia ele precisa aumentar impostos para manter o serviço. Ora, aumentar o imposto da área da saúde no momento de pandemia não dá ponto de vista porque não sabe aonde está, não sabe o que está fazendo e não deveria estar onde está. Aliás, gostaria de ressaltar aqui alguns deputados estaduais aí que estão nos ajudando bastante nessa briga, né? Muitos. Eu não vou citar todos para, de repente, não esquecer ninguém, mas nosso muito obrigado a todos, de verdade. E fala para mim, doutor, como é que o doutor se sente, assim, vendo o Dória indo lá, todo dia praticamente, todo dia lá, convocando coletiva e falando assim, hoje eu baixei o ICMS do carro, da carne, do leite, e nada de falar da saúde. Lembrando que também atinge cadeirantes, pacientes oncológicos, né, e nós renais. Qual que é a sensação pro doutor? A sensação é a insensibilidade total desse governo. Ele não está vendo a realidade. Ele não está vendo nada disso. Sem dúvida alguma, nós não podemos criticar em momento algum o governo de São Paulo por ter propiciado a Coronavac, o Instituto Butantan, e buscar vacina, essa coisa toda. Mas isso não é tudo. Nós precisamos olhar para a saúde como um todo. E ele não está olhando. Então, aquilo que eu te falei, quer dizer, ele dá mais importância para o carro usado do que para a vida dos nossos renais crônicos. Entendeu? Então, no momento em que... E outra, quer dizer, nós estamos preocupados com quem paga uma consulta num cirurgião plástico, R$ 1.200 ou R$ 1.300, para fazer uma consulta e avaliar uma cirurgia que pode ser feita, pode não ser feita, vai deixar aquela pessoa um pouquinho melhor, um pouquinho mais bonita, um pouquinho esteticamente um pouquinho mais aceitável para ela. Mas nós estamos discutindo a saúde pública, nós estamos discutindo não quem está pagando isso, nós estamos discutindo a saúde pública, nós estamos discutindo quem precisa fazer, porque senão não consegue continuar vivendo. Então, e essa insensibilidade do governo estadual é que está nos deixando assim perplexos por essas atitudes todas que eles vêm tomando. Doutor, agora vamos ser bem explícito assim, né? Vamos jogar realmente a verdade. Quais são as consequências desse aumento para as clínicas e como o atendimento dos pacientes pode ser afetado? Então, essa é a coisa mais difícil da gente encarar, que a consequência maior de tudo isso será o fechamento das clínicas. Não vão fechar todas juntas? Não vão fechar todas juntas, porque cada uma tem a sua administração, cada uma tem o seu custo. O custo é uma coisa que cada um tem o seu. Não é igual para todos, entendeu? Mas, sem dúvida alguma, as clínicas menores não conseguirão viver. Aquele vazio assistencial que a gente falou em termos só 7% das cidades, a tendência é diminuir isso. Quando você diminui isso, tudo bem. A questão mais drástica é você perder aqueles pacientes. A questão mais drástica é aquele paciente não conseguir mais sobreviver por conta da falta de hemodiálise ou da diálise peritoneal. Mas, evidentemente, vamos supor que o governo tivesse uma proatividade aí e conseguisse realocar todos. Eles vão realocar onde? O governador mostra, mais uma vez, insensibilidade e ignorância sobre o serviço público. Ele fala que os serviços públicos foram isentos. Qual o serviço público que faz diálise no Brasil? Eu sou uma clínica privada, como 90% das nossas clínicas no Brasil. Nós estamos atendendo, por exemplo, posso te dizer, nós estamos atendendo diversos AMEs, que são ambulatórios médicos de especialidades, em diversas localidades, que foram transformados em unidades de Covid. E montaram TI no AME.
quem que eles vão contratar? Eles vão contratar as clínicas. Se não fosse a gente, nem o poder público estaria tratando desses pacientes com Covid-19. Então, é uma sensibilidade, um desconhecimento e, numa palavra mais clara, uma ignorância muito grande do governo estadual quando ele fala isso. Realmente, nós não podemos aceitar. A nossa luta vai continuar para que as nossas clínicas não fechem e os nossos pacientes continuem sendo tratados como estão sendo tratados como foram tratados até hoje. É triste ver, né, que um governador realmente não procurou se informar sobre o assunto antes de falar. Ele está tratando a questão da diálise como se fosse uma escolha, realmente. Como se 140 mil pacientes acordassem de manhã e falassem, vamos dialisar hoje. Exato. Mostra uma ignorância, como o doutor falou, um desconhecimento muito grande para um governador. Doutor, desde novembro, a ABCDT, né, juntamente com outras entidades, vem lutando para tentar incluir as clínicas de diálise de volta na isenção do ICMS, por meio da campanha que muitos aqui já viram também no Renalcast, hashtag a diálise não pode parar. No entanto, a gente sabe que o governo está alegando que os pacientes reais não vão sofrer prejuízo algum. Tira uma dúvida para mim. Alguma das entidades, incluindo o senhor, foi recebida pelo nosso governador, pelo secretário de saúde, por alguém do governo de São Paulo? Olha, entidades, de uma maneira geral, já foram recebidas pelos secretários, mas não a entidade específica da diálise. A ABCDT, especificamente, não foi recebida. E nós não estamos sendo recebidos pelas secretarias, principalmente Secretaria de Planejamento e Fazenda, para mostrar a nossa situação. Nós estamos tentando, estamos fazendo, a nossa luta não vai parar de jeito nenhum, nós não vamos nos cansar de bradar essa situação que nós estamos vivendo hoje. Mas, realmente, quando o governo recebe todas as entidades de saúde, prejudica a diálise de uma maneira geral, prejudica a terapia renal substitutiva. Por que prejudica? Porque ele encara exatamente a saúde como um todo, e a saúde tem diferenças muito grandes. Nós não estamos discutindo aquele paciente que paga dezenas de milhares de reais para fazer uma determinada cirurgia, porque ele quer pagar aquilo. Ele pode pagar aquilo. Nós estamos discutindo quem não tem opção, quem trata pública. Então, isso realmente tem alguns órgãos do governo estadual têm se mostrado sensíveis a isso, mas resultado que é bom ainda nós não tivemos nenhum, mas nós não vamos perder a esperança de jeito nenhum, porque nós vamos conseguir, principalmente com iniciativas como essa que nós estamos falando, mostrando cada vez mais o que o governo estadual está fazendo com os nossos pacientes. E aí eu vou falar o mais importante. Eu sei que muita gente já está compartilhando, vai lá e escreve, hashtag a diálise não pode parar, marca o Dória, marca o governo de São Paulo. A gente tem que continuar cada vez mais aumentando essa pressão até a hora que ele responda, até a hora que ele resolva falar com a ABCDT, que ele dê uma resposta pública, né? Porque até agora não houve essa resposta. Ao contrário, ele bloqueia quem faz isso. Doutor, vou falar que esse episódio, vou chamar de episódio, mas essa live foi incrível. Foi muito, muito, muito boa. Eu deixo para o senhor falar as palavras finais, para o senhor encerrar como quiser. Olha, Arthur, eu não tenho palavras aqui para agradecer essa oportunidade de estar falando com você e com todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, porque realmente é muito importante. Nós falamos aqui o tempo todo dessa importância e dessa luta. Essa luta tem que ser incansável. Essa luta tem que ser até o final, ou seja, nós só podemos deixá-la o dia que a gente conseguir o nosso intuito, que é voltar a ter essa isenção de ICMS. Quer dizer, a luta do Ministério da Saúde para a gente conseguir reajuste e tal, ela também é incansável e nós estamos fazendo também de todas as maneiras. Mas, nesse momento, é muito fácil para o governo nos atender.
nós não significamos tanto assim no bolo geral da economia para o governo ser tão insensível como está até o momento. Então, eu te agradeço muito, eu agradeço a todos as pessoas que nos ouviram e que a gente continue. Essa luta não é luta de uma entidade, de uma pessoa. É luta de todos nós que estamos aqui nesse momento, de todos nós que lutamos pela sobrevivência do nosso país, cada vez melhor. O nosso ideal é que a gente consiga, daqui a alguns anos, mostrar para o mundo inteiro que a gente consegue fazer um tratamento dialítico, um tratamento de terapia renal substitutiva à altura de todos os bons países do mundo e que a gente consegue oferecer isso para todas as pessoas, todos os cidadãos brasileiros em cada localidade desse país, nos 5.568 municípios que nós temos pelo país todo. É isso aí. E, pessoal, lembrando, siga a rede social da BCDT, siga a rede social @Vidas Importam, siga o nosso Renalcast, a luta continua, a campanha continua, hashtag a diálise não pode parar. Dória, nós vamos atrás de você. É isso aí, muito obrigado, uma boa noite a todos. Até uma próxima. Boa noite, Arthur. Tchau, tchau. Querido, muito obrigado. Sucesso para todos Até nós. mais.